Na noite desta segunda-feira, a administração municipal de Chopinzinho organizou uma palestra intitulada Violência contra a Mulher, o que temos com isso? A palestra foi ministrada pela professora doutora Keti Carla Demarque, a qual é natural de Chopinzinho. É doutora em História pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, instituição pela qual também recebeu o título de mestre. Graduada em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, atualmente é professora do Colegiado de História da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, campus de Paranaguá, tendo como linha de pesquisa relações de gênero, com foco especial para subjetividades masculinas e a justiça no Brasil República. Hoje, a atividade que eu fui convidada para preparar pela Secretaria de Educação do município é uma fala em relação à violência de gênero, né, a qual eu dei o nome de violência contra as mulheres, o que nós temos com isso, porque eu vou explicar um pouco do que é essa ideia de violência, o que é essa violência de gênero, como ela se constitui e de que forma que a sociedade contribui em alguns momentos para que ela ocorra, né? E pensando, se nós temos parte nisso, se nós temos contribuição de certa forma com essa violência, de que modo nós também podemos agir para que ela seja evitada. A gente tem um debate sério e muito importante sobre a questão do estudo de gênero e dentro das escolas. Há pessoas que concordam, há pessoas que não concordam. Por que é necessário a gente estudar gênero, principalmente com as crianças? Então, os estudos de gênero, eles são desenvolvidos desde pelo menos a década de 70 no Brasil, mas não só no Brasil, em todo o mundo. Os principais expoentes é Europa e Estados Unidos, onde o conceito inclusive nasce, né, pela Joan Scott, e ele basicamente diz respeito a tratar as posições sociais que os sujeitos ocupam, né? Então, o que é ser mulher, o que é ser homem, como que esse ser mulher, esse ser homem está vinculado a diferentes comportamentos que são ensinados culturalmente a nós. Mas, nos últimos tempos, nós temos visto que a discussão de gênero ela foi tomada por uma pauta política que fala que gênero é uma ideologia. Gênero são duas coisas, uma categoria de análise, que é da onde eu falo como pesquisadora, e um fenômeno social, né, de ser homem ou ser mulher. Mas, quando essa discussão entrou em pauta, ela entrou por um processo conservador que olha para a ideia, para o termo gênero, como se ele fosse um processo de doutrinação de crianças para que elas se tornassem homossexuais ou qualquer coisa assim. Não tem nada a ver com isso, né? Gênero trabalha... Hoje eu vou falar sobre violência, né? E violência não tem nada a ver com formar homossexuais, até mesmo porque nós não teríamos essa capacidade, né, como seres humanos, de formar outros seres humanos numa sexualidade específica, né? Essa pauta foi distorcida em virtude de um interesse político e há uma tentativa de cerceamento desse debate dentro das escolas, e é importante que, em virtude desse cerceamento que está tentando fazer, que a gente rompa com ele a partir do conhecimento, né? Quem chama gênero de ideologia é quem não conhece a temática. Na ocasião, estiveram presentes representantes de entidades locais, como a presidente do Comum, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Poliana Rático, membros do Rotary Chopinzinho Iguaçu, além de um belo público que lotou o auditório da Associação Comercial e Empresarial de Chopinzinho. O prefeito municipal de Chopinzinho, Álvaro Denis Escolaro, que também se fez presente, fala sobre a importância de discutir um tema tão relevante para a sociedade brasileira. Nós temos acompanhado no noticiário, principalmente no Brasil, de inúmeros casos de violência contra a mulher. E sabemos que esse problema também atinge o nosso município. E com base nisso, nós buscamos essa profissional que vem trazer informações, dados, estatísticas, para que a gente possa conscientizar a nossa sociedade desse problema que a gente vive e quais são as formas que nós, como poder público, podemos mobilizar para que esses problemas diminuam ou não tendam a acontecer novamente. Então nós já temos outros trabalhos que são realizados na Secretaria de Saúde, Secretaria de Ciência Social, Secretaria de Educação, e o Conselho da Comunidade aqui do município de Chopinzinho tem um trabalho fantástico
que trabalha com os agressores. Então todas essas ações, elas são com esse objetivo de nós criarmos uma consciência de que muitas vezes as pessoas pensam, isso não acontece numa cidade pequena ou não tem isso em Chopinzinho, mas nós sabemos de muitos casos de violência contra a mulher e nós precisamos que a sociedade reflita sobre esse tema e tome atitude para que esses casos diminuam e que a gente possa respeitar as mulheres, respeitar o gênero, as diferenças e acabar com esse problema tão sério que é a violência contra a mulher. Você falou muito bem que é importante que a gente discuta o tema. Palestras como essa colocam o tema em pauta e ajudam também as mulheres a identificar, às vezes, certas violências que elas não entendam como violência. Como você vê essa discussão em pauta? É que a violência, ela não pode ser analisada apenas a violência física. Existem outras formas de violência que, às vezes, a mulher tem medo de procurar ajuda ou pensa que isso é normal num mundo machista, historicamente, que a gente vive. Então, às vezes, as mulheres pensam, não, isso é normal. Então, nós precisamos alertar sobre esses problemas e que as mulheres tenham, sim, o seu amparo legal, a Lei Maria da Penha seja cumprida na sua integralidade e a gente possa ter resguardado os direitos das mulheres. Nós vivemos em tempos muito difíceis em relação a políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Nós tivemos alguns anos de avanços em relação a isso, criação de leis, né? Nós temos a Lei Maria da Penha em 2006, nós temos a Lei do Feminicídio de 2015, mas nos últimos tempos nós temos visto um aumento significativo no número de feminicídios e isso tem nos alarmado muito, né? Então é preciso que a gente sempre volte a essa pauta para pensar como que a nossa sociedade pode ser modificada. Se os aspectos da violência eles são culturais, sendo culturais eles podem ser modificados e a modificação só vem a partir do momento em que a gente debate o tema, a gente entende a respeito dele, a gente entende o nosso lugar de fala em relação à violência e a forma com que nós podemos atuar para que ela se modifique. Então é importante que a gente forme pessoas e que a gente discuta esse tema para que a gente pense isso em relação às nossas crianças, porque talvez a nossa geração seja uma geração mais complicada de modificar a percepção de mundo que tem, mas as nossas crianças podem gerar um mundo melhor. Então eu acredito que trabalhar a ideia de violência com essas mulheres que vêm até aqui, eu gostaria que tivessem homens também aqui para ouvir isso, né? Mas especialmente para as mulheres que vêm até aqui, é para que elas também reflitam sobre o que é essa violência, se elas estão passando por essa violência ou não e de que modo elas podem contribuir para que quem está passando por essa violência deixe de passar.